Boa tarde, boa tarde. Que bom que nós estamos aqui hoje com todo este calor para mais uma live do Museu de Arqueologia, porque o calor não nos impede, né, de conhecer, de aprender mais, e nós estamos animados apesar do calor. Toma uma aguinha fresca aí, vamos acompanhar a live do museu. Hoje nós temos um tema muito interessante sobre crítica textual do Antigo Testamento e a contribuição dos manuscritos do Mar Morto, esses famosos manuscritos do Mar Morto. Então, vai aí curtindo, compartilhando, compartilha aí para mais pessoas poderem assistir, dá o seu boa tarde, diz de onde você está falando, que nós queremos saber, né, conhecer vocês, conversem conosco, nos digam o que vocês sabem sobre esse tema, porque vai ser muito legal, muito gostoso. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o André Vasconcelos. O André é teólogo, está aqui conosco durante a sua formação no curso de teologia. Ele fez estudos de hebraico, depois ele teve também na sua pós-graduação continuidade dessa formação, estudou mais sobre crítica textual, passou por algumas experiências, né, André, muito interessantes de trabalhar com comunidades judaicas no Uruguai, na Argentina, isso foi muito importante. E hoje o André, ele é editor na Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira é uma das editoras mais antigas que nós temos no país. Tem 120 anos e publica aí materiais sobre religião, sobre teologia, saúde, a famosa revista Nosso Amiguinho, que todo mundo conhece. São alguns dos materiais aí da Casa Publicadora Brasileira. Então, André, muito obrigada por estar aí conosco, por fazer parte aí das nossas lives e também com a exposição dessa semana. Por favor, dá um oizinho aí para o pessoal e vamos começar a nossa live. Bom, agradeço pelo convite, doutora. Nós temos aí uma amizade já há algum tempo, né? Eu agradeço aí pelo privilégio de poder estar participando de um projeto tão nobre como esse, né? Eu gosto muito de arqueologia, embora não seja a minha área. A minha área é mais o estudo do texto, né, propriamente dito, exegese, né, especialmente no Antigo Testamento, mas é realmente um privilégio poder falar da crítica textual, que é um assunto tão importante, tão relevante para estudos da Bíblia, né? Eu tive a oportunidade, como a doutora Jana mencionou, de estudar um pouco de hebraico na faculdade, também estudar um pouco de aramaico no mestrado, né, na especialização, e também eu pude fazer 2 matérias no seminário rabínico Marshall Mayer, que fica em Buenos Aires, que é um seminário rabínico Masorti. Então, eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais ali no estudo do idioma. Mas é um privilégio estar com vocês aí, espero que vocês gostem do tema e que isso contribua para a jornada espiritual de vocês. Que legal, que legal. E o pessoal já está aqui dando seu boa tarde, Sandra, Leandro, Thiago, Rodolfo, Babi, é isso aí, gente. Dê uma boa tarde aí para nós, que a gente até sente um frescor mais, né? O clima fica mais agradável com boa tarde de vocês. Gabriel, boa tarde, que legal. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre a língua hebraica, André, que é a língua que foi escrita aí, que os primeiros livros, os livros mais antigos do Antigo Testamento, foram escritos no hebraico. O hebraico, ele é um sistema de escrita consonantal dos mais antigos que nós temos. Próximo dos fenícios, das línguas cananitas, né, faladas pelos cananeus. E quais são aí as características desse sistema? Ok. Bom, como você mencionou, o hebraico tem semelhança aí com o fenício, com o cananeu e outras línguas semíticas do noroeste, né, como a gente costuma definir, como o haítico, o edomita, o moabita, o amonita, o aramaico. Né? Então, o hebraico está intimamente relacionado com esses idiomas. Quando a gente fala de escrita alfabética, logo aparece o nome aí dos fenícios, né? Acredita-se que os fenícios tenham desenvolvido a escrita alfabética, embora existam achados de
como, por exemplo, as inscrições que foram encontradas próximo da região do Sinai, né, que são chamadas de proto-cananitas, que tudo parece indicar que também são escritas alfabéticas. Mas o fato é que o sistema alfabético fenício acabou influenciando muito as línguas da região, inclusive o hebraico. Então, o hebraico antigo, ele adotava caracteres fenícios, né, para grafar o idioma. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, tem 22 letras. Nós chegamos a essa contagem considerando que o shin e o sin são duas letras parecidas, algumas gramáticas costumam distinguir uma da outra, né? Então, considerando que o shin e o sin sejam a mesma letra, nós chegamos a esse número de 22 letras. Como a doutora Janaína mencionou também, o hebraico é um idioma consonantal originalmente. Por quê? Quando nós vamos alfabetizar uma criança, a gente costuma seguir a seguinte lógica, né? A gente ensina para ela, olha, C de casa, D de dado, B de bola, correto? Quando um escriba teve a ideia de desenvolver sinais que representassem fonemas, eles fizeram justamente o caminho inverso. Então, vou simplesmente, é óbvio que trata-se de outro idioma, mas eu vou adaptar para que vocês entendam. Então, ele pegou a casinha, o desenho da casa, e utilizou o desenho da casa para representar o som da letra C. Então, o desenho do dado, ele pegou ali para representar o som de D, e o desenho da bola para representar o som de B. E como o fenício e a maior parte desses idiomas não tinham palavras iniciadas com sons vocálicos, então eles não tinham nenhum desenho, entre aspas, que representasse aquele fonema. Então, por isso que eles grafavam apenas as consoantes. Isso não quer dizer que o idioma não tenha sons vocálicos, quer dizer que esses sons vocálicos não são grafados. Por exemplo, quando alguém está escrevendo, né, está teclando ali, escrevendo no WhatsApp ou nas redes sociais, eles colocam lá, VC. Todo mundo sabe que VC significa... Você. Você. Mas por que é você e não vaca? Não poderia ser? Poderia ser vaca, se você preenchesse com duas letras As. Mas existe uma tradição oral, né, por trás daquele idioma que, quando uma pessoa lê a letra V e a letra C abreviadas, ela sabe que significa você. Então, o hebraico pressupõe também uma tradição oral que, posteriormente, acho que a gente vai falar sobre isso também, posteriormente foi também grafada. Então, posteriormente foi, em si, inventado um sistema vocálico, e esse sistema vocálico foi acrescentado ao sistema consonantal do idioma hebraico. Que interessante, André, a gente vê aí uma evolução muito para o sistema de escrita, né? Por exemplo, em relação ao sistema egípcio, que eles faziam desenhos, né? Então, tinha que fazer uma infinidade de desenhos. E agora com ideogrâmica, né? Você tem a ideogrâmica e depois fonogrâmica, que é a mais desenvolvida, né? Que quando os desenhos, os símbolos, os caracteres passam a representar sons e não necessariamente ações, ideias ou objetos em si, né? É uma evolução muito grande, tanto é que até hoje a gente usa esse sistema. E aí ele passou, então, a ser usado. Moisés vai escrever aí os escritos mais antigos da Bíblia no hebraico, só que a gente vai perceber que ao longo do tempo, justamente por causa dessa tradição oral de acrescentar as vogais, a gente vai ter uma certa dificuldade com a transmissão dessa língua, principalmente porque depois a gente sabe que o povo judeu ele vai para o cativeiro, e lá no cativeiro ele acaba tendo contato com outras línguas, e isso já acaba sendo aí um momento em que eles vão perdendo um pouco disso. É o que podemos entender assim, André? Sim, de fato, o livro de Neemias retrata essa realidade, né? Você vê que o povo já estava na época de Neemias, vocês podem conferir lá no livro de Neemias, que o povo já estava perdendo essa característica, então eles tinham a necessidade, tanto Esdras como Neemias, né, de interpretar a lei, de traduzir a lei, porque o povo volta do cativeiro babilônico falando aramaico, então o hebraico passa a ser um idioma litúrgico, e nem todo mundo consegue já interpretar mais, consegue ler o hebraico.
Agora tem uma mudança importante no idioma depois do cativeiro babilônico, porque você vê uma influência do aramaico sobre o texto hebraico, né? E antes do cativeiro babilônico, os textos eram grafados no que a gente chama de hebraico antigo, que utilizava principalmente ali o sistema de sinais do fenício. E depois do cativeiro babilônico, eles passam a utilizar o que a gente chama de escrita quadrática, que ela era a escrita utilizada para o aramaico. Então, eles trocam os sinais. Então, essa é uma mudança importante, né, no hebraico pós-exílio babilônico. E aí você vai ter eu acho que, não sei se a gente já vai passar para o assunto da transmissão textual, né, mas eu acho que é importante destacar que você tem aí camadas, né, você tem estilos de letras diferentes, e aí esse é o campo da paleografia, né, então você vai ter diferentes formas de escrever o hebraico conforme o tempo vai passando. No caso dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, a gente encontra tanto a escrita quadrática como o estilo qumranita, como é chamado, né? Então, ele tem um tipo de escrita bem peculiar. Tem uma imagem aqui, eu acho que dá para compartilhar, doutora? Sim, por favor. Acho que vai... Eu vou colocar aqui. Vamos compartilhar. O texto aí que o André se refere, gente, vamos pegar nossa Bíblia para a gente acompanhar, Neemias 13, os versos 23 a 24. Então, no contexto de retorno do cativeiro babilônico, uma das coisas que eles vão observar é que parte da população, principalmente as gerações mais novas, elas já não conseguiam mais falar, justamente porque tinham perdido essa tradição oral, né? E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, no verso 24, onde Neemias coloca que a metade dos filhos falavam línguas de Asdod ou línguas de outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Então, a gente já vê que, gradativamente, essas tradições orais, elas foram se perdendo aí, principalmente em virtude do cativeiro, da diáspora judaica. E aí a gente vai ter um outro texto lá no livro de Atos, né, que é um livro bastante conhecido esse texto, que fala sobre o Pentecostes, né? E lá no Pentecostes a gente tem um momento em que esses judeus da diáspora, eles vinham de vários lugares para ali se congregar em alguns momentos, em algumas das festas, e uma das evidências é que eles não falavam mais, né? Eles falavam diferentes línguas e não falavam mais. Então, vocês podem observar isso lá em Atos 2, os versos de 5 a 11, vai falar as diferentes línguas que eles estavam agora praticando e não mais o hebraico. Isso, André? Exatamente. Então, não sei se vocês conseguem ver o compartilhamento. Ainda não. Não está compartilhando? Acho que não. Quer que eu compartilhe aqui? Pode ser. Esse aqui foi que eu coloquei virado, né? Tem que virar. Esse é um trechinho do Pesher de Abacuque. Tá. Ó, assim, acertei? Tem que virar de ponta cabeça. Isso. Coloca na imagem de baixo. A imagem de baixo. Pode ser essa também. Essa daí. Então, essa daí vocês podem ver melhor, né? Podem ver melhor. Aqui a gente tem um alfabeto quadrático, que é na primeira coluna. Depois tem o estilo qumranita. Então, você percebe aí um estilo diferente, né, de grafia. E depois o hebraico antigo. Então, o hebraico antigo, ele remete muito aos caracteres fenícios. E esse alfabeto atual, que é o quadrático, remete bastante ao estilo de escrita do aramaico. Então, esse estilo de escrita passa a ser usado depois que o povo retorna do cativeiro babilônico. Agora, a outra imagem, doutora, se você puder passar. Outra imagem. Aqui, essa aqui. Exatamente. Olha só, esse daí é um trecho do Pesher de Abacuque, que foi encontrado. Pesher é um comentário, né? Então,
Ele é o 1QPAB, né? E aí vocês veem a imagem, essa é a sigla do texto, a sigla que é utilizada para descrever o texto aí de Qumran, que na verdade se trata do Pesher de Abacuque, que foi encontrado na caverna 1 de Qumran, e aí vocês podem ver o trecho que está do capítulo 2 de Abacuque, do verso 7 ao verso 11, são as colunas 9 e 10 desse trecho, então, desse Pesher. Então, aí vocês podem ver o hebraico quadrático, o estilo quadrático, e tem circulado, não sei se vocês vão conseguir ver bem no meio, exatamente, aí, o tetragrama, que é o nome de Deus, né? Então, Yod, He, Vav, He, e aí vocês veem o tetragrama sendo grafado em hebraico antigo, que é uma característica também dos manuscritos de Qumran. Às vezes eles utilizam 4 pontos no lugar do tetragrama, e às vezes eles grafam o tetragrama com caracteres do hebraico antigo. Então aí você consegue comparar bem o que é uma escrita quadrática e o que é um hebraico antigo. Aqui, então, a gente só tem consoantes, não tem vogais. Só consoantes, não temos vogais. Não certo. Temos... Pode que interessante, que interessante. Olha aí, legal, gente. Quanta coisa a gente está aprendendo. Vamos aí curtir, compartilhar, faça seus comentários do que vocês estão aprendendo, o que vocês sabem sobre esse tema. Bom, e aí, André, nós temos agora, então, essa transmissão, né, que aos poucos vai se perdendo, como a gente está observando, né, principalmente durante o período da diáspora e também após o cerco de Jerusalém, depois do ano 70, que dispersa o pessoal, né, os judeus saem de Jerusalém, e aí, então, o hebraico deixa de ser uma língua oficial. Na verdade, assim, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, como mencionei, eles voltam falando o aramaico. O hebraico passa a ser uma língua litúrgica. Então, se a gente for fazer uma analogia com algum idioma moderno, ou pelo menos, não diria moderno, né, mas talvez mais próximo da nossa realidade, mas o latim é uma língua litúrgica. O latim é uma língua litúrgica. Até o Concílio Vaticano II, as missas eram rezadas em latim, certo? Então, durante muito tempo, desde do Império Romano, não se falava latim, mas a igreja preservou. Então, o hebraico, durante muito tempo, foi uma língua litúrgica, uma língua sacra, enquanto que as massas falavam aramaico. Agora, não que o hebraico se tornou uma língua morta, o hebraico nunca se tornou uma língua morta, mas durante muito tempo o hebraico foi restrito às escrituras sagradas, aos textos sagrados judaicos, né, à literatura rabínica, ao uso litúrgico e tudo mais, até que isso foi resgatado no Estado de Israel, né, com Eliezer Ben Yehuda. Então ele faz um trabalho com o idioma hebraico e ele adapta o idioma hebraico para a realidade moderna. Mas falando da transmissão textual no hebraico, a gente poderia, falando especificamente do texto massorético, a gente poderia falar de 3 fases, pelo menos. O texto massorético é o texto considerado normativo do Antigo Testamento. Então, todas as edições modernas, por exemplo, eu tenho aqui uma BHS, 4ª edição, ela vai utilizar a escrita quadrática e tal. A maior parte das edições hebraicas se baseiam no texto massorético, né? Especialmente no Códex de Leningrado, porque ele é o único manuscrito medieval completo, o único testemunho massorético completo. Então, praticamente todas as Bíblias modernas vão utilizar o texto massorético como base para a sua tradução. Então, falando nesse processo de transmissão, dessa linha de transmissão majoritária, digamos assim, nós poderíamos identificar 3 fases. A primeira, que vai do 3º século a 70, né, 3º século antes de Cristo a 70 depois de Cristo, que a gente pode chamar aí do texto proto-massorético. Então, ele ainda está tomando forma. Aí, depois do ano 70 ao 7º século, você tem um processo de unificação do texto consonantal massorético. E depois, do 8º século ao fim da Idade Média, você tem o estabelecimento da vocalização do texto. Então, se a gente fosse definir esse processo de transmissão, basicamente a gente poderia dividir nessas 3 etapas. Quando a gente chega no final do 2º século da nossa era, né, depois de Cristo, a gente já tem um texto unificado, pelo menos consonantal, né, harmonizado.
A gente vai entender um pouco mais isso conforme a gente vai conversando e falando aí da crítica textual. Uhum. Que interessante. Então, assim, é importante essa questão da crítica textual agora, porque a gente vê que esse texto, ele passa agora por cópias, né? Ele começa a ser copiado, e evidentemente que nesse processo de cópia podem surgir aí equívocos, né? É um processo humano que está sendo executado, muito lento, e aí a gente pode ficar com essa dúvida, né? Será que esse texto que a gente tem hoje nas nossas mãos e que a gente toma como a Bíblia, né? Esse texto ele tem uma fidelidade? Eu acho que é nesse contexto que entra a crítica textual. Exatamente. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint. Vamos ver se agora vai dar certo. Compartilhar. Eu não sou muito tecnológico, viu, gente? Então, vamos lá. Vou tentar aqui compartilhar. Olha, tem gente de Buenos Aires assistindo, Rodrigo Tavares, ó, tá te dando um boa tarde aí. Legal, amigo. Que legal, gente. É isso aí, vão compartilhando aí, vão comentando, que a gente fica feliz, né, de saber que vocês estão com a gente. Muito. Vamos ver aqui se vai dar certo. Acho que agora sim, tá chegando aqui. Vai. Isso, deu. Deu certo? Deu certo, estamos vendo. Legal, legal. Então aqui, gente, falando sobre a crítica textual, né, eu coloquei um texto, aqui um texto de Isaías, capítulo 21, verso 8, e esse é um exemplo clássico de corrupção textual. Então, o texto, eu fiz uma tradução literal dele, diz assim: e clamou um leão sobre a torre, meu senhor, eu estou em pé. Uma tradução bem literal para ser didática. Vocês podem ver uma frase escrita em hebraico, né? O texto diz assim: Vaikra Arie al mitzpe Adonai Anohi Omed. Então, esses pontinhos ao redor, né, embaixo da letra, acima, são as vogais, né, que foram introduzidas aí para esse sistema de vocalização massorético. Então, como eu mencionei, havia uma tradição de leitura, certo? E como essa tradição estava chegando ali, ela estava se perdendo, né? Então foi necessário, de alguma forma, vocalizar o texto. Voltando àquele exemplo do VC, né? Para que as pessoas soubessem que VC é você e não vaca. Então, eles inventaram esse sistema de vocalização. No entanto, é importante destacar que o sistema tiberiense, que é o sistema adotado pelas Bíblias hebraicas, né, que nós temos hoje, ela se baseia principalmente na atividade massorética aí, né, do século IX, século X, século XI, mas existem outros sistemas também, como o palestino e o babilônico, que foram descobertos aí com os achados da Guenisá do Cairo, né, que foram descobertos cerca de 200 mil manuscritos no século X. Inclusive, há um códex, que é o Códex Petropolitanos, que traz o sistema de vocalização babilônico. Já o sistema palestino, ele é muito semelhante ao sistema de pontuação samaritano. Mas então eu vou falar aqui desse sistema que é o tiberiense, né, que é fruto aí da erudição rabínica da região de Tiberíades, né, ou Tibéria. Então, vamos lá. Aqui eu li essa frase. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? Só reler aqui. E clamou um leão sobre a torre, meu senhor, eu estou em pé. Quando você para pensar nessa frase, ela não faz muito sentido, não é verdade? Então, a pergunta natural é o que um leão faria sobre uma torre de vigia? Aparentemente, esse texto não faz sentido. Então, vejam só a dificuldade de um tradutor. Então, o texto, eu mostrei para vocês, é um texto do Códex de Leningrado, que é um texto normativo para as nossas traduções. Mas lá dizia de um leão. Então, olha só, os tradutores da Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, a adaptação que eles fizeram para tentar dar algum sentido ao texto. Então, o Atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé. Então, vejam, uma voz de leão, veja aí, a palavra Atalaia, e como não estava no original. Doutora, você ia comentar? Sim, sim. Interessante isso, André. Então, a gente vê, né, que agora essa dificuldade. De que século é esse de Leningrado?
O Códex de Leningrado é do século XI, né? Ele foi o Colafão, que é a parte final ali, que traz algumas instruções, algumas orientações, algumas informações sobre o manuscrito, dá algumas referências para que a gente possa calcular a data. Então, acredita-se que esse códex tenha sido concluído no ano 1008 da nossa era. Então, ele é do século XI. E como é importante, por quê? Porque ele é o único manuscrito massorético, né? Porque você tem três grandes códices. Você tem o Códice Cairense, que é do século IX, você tem o Códice de Alepo, e tem o Códice de Leningrado, que são as três principais testemunhas. Então, o Códice Cairense retrata a tradição de Ben Naphtali e o Códice de Alepo e de Leningrado de Ben Asher, que eram duas famílias rabínicas, né? O de Alepo é bem cuidadoso, no entanto, uma parte do Pentateuco ele se perdeu. Já o Cairenses, embora seja mais antigo, ele tem apenas uma parte dos profetas anteriores, ou melhor, ele retrata, ele cobre ali a parte dos profetas anteriores e posteriores. Já o Códex de Leningrado, ele é completo, por isso que ele acaba sendo utilizado como base para as traduções. Agora, André, aqui o Leandro ele está fazendo uma pergunta, ele está dizendo assim, a preocupação dos massoréticos era com a perda da identidade da língua, por isso que eles acabaram incluindo, por exemplo, essas vogais? Então, na verdade, você tem uma série de fatores que contribuem, né? Ali a gente está falando da atividade massorética, a gente está falando do sétimo século diante. Então, você começa a ter essas evidências assim do século VIII. Então, é o período de atividade dos caraítas também. Então, você tem uma polêmica muito grande com uma disputa entre grupos judaicos, e isso acaba levando os maçoretas, em parte, que tiveram ali alguma origem do movimento caraíta, em parte reagem a esse movimento, a ter um texto bem estabelecido, porque tinha muitas controvérsias entre esses dois grupos, e também o fato de os cristãos, né, os cristãos terem a Septuaginta. Lembrando, a Septuaginta é uma tradução do 3º século antes de Cristo do texto hebraico. No entanto, essa tradução ela diverge muito do texto massorético em vários aspectos. Então, o que acontece? Como a Septuaginta, que embora fosse uma tradução judaica, foi adotada pelo cristianismo como, digamos assim, texto normativo, também cria uma necessidade, né, na linha aí rabínica, né, no judaísmo normativo, de ter um texto estabelecido que seja característico deles. Então, por todas essas razões, é necessário que você tenha uma atividade textual mais intensa em resposta tanto ao movimento caraíta como ao movimento cristão. Você tem um texto sólido, que seja, digamos assim, digno de confiança e que você transmita confiança dizendo assim, não, esse é o texto normativo. Então, todas essas circunstâncias sociais e também todo o cuidado, a gente sabe que os escribas judeus foram muito mais cuidadosos no processo de cópia e recópia do que os escribas cristãos, né? Tudo isso, então, faz com que eles tenham essa preocupação de ter um texto bom, um texto que seja confiável e que tenha uma tradição, assim, que seja, como eu posso dizer, não inquestionável, porque nenhuma é, mas que seja confiável. Então, eles vão assim, olha, a gente precisa colocar isso no papel, ou melhor, né, em pergaminhos. Então, a gente precisa colocar essa tradição de leitura aqui, porque começa a ter o quê? Divergências. Você tem disputa entre movimentos judaicos e você começa a ter leituras alternativas. Então, eles falam, não, a gente precisa, né, colocar a leitura aqui que a gente recebeu, porque eles são maçoretas, são transmissores, né, transmissores dessa tradição. Então, eles precisam colocar isso no papel. E aí entra a necessidade de você vocalizar o texto, né, para você preservar uma tradição de leitura que é milenar. Agora, só retornando aqui a esse ponto da crítica textual, porque a gente começou falando de um exemplo, né, de corrupção textual. E aí já acabei mencionando a Septuaginta também. Então, a Septuaginta, quando a gente fala de Septuaginta, a gente está falando do texto grego do 4º e do 5º século. Antes disso, a gente não costuma se referir como Septuaginta. Às vezes, algumas pessoas se referem, por exemplo, à época de Jesus, o texto grego que eles tinham,
como Septuaginta, mas o termo mais preciso, na verdade, seria Old Greek, seria grego antigo, né? Então, a gente restringe um pouco o uso do termo Septuaginta aos códices do quarto e quinto século, né? Os sinaíticos, vaticanos e o alexandrinos. Agora, olha só que coisa. O texto da Septuaginta diz Kai, Kaleson, Uranies, Ten, Escopian. Então, eu utilizei aqui o texto da Septuaginta de Ralphs, né, edição de Ralphs, que ela utiliza como base os textos nunciais, né, do quarto e do quinto século. E olha só a tradução. E clamou Urias da torre. Então, o termo Arie, que foi traduzido, que significa leão, foi interpretado pela Septuaginta como um nome próprio. Nesse caso, Urias. Então, vejam só, tudo isso indica que se trata de uma corrupção antiga, ou seja, a evidência externa aponta para uma corrupção no texto maçorético. Então, nesse caso, olha só, vejam só, e aqui eu já, terminando essa parte, eu passo para você, doutora. Então, aqui, com a descoberta do primeiro rolo de Isaías, que é um dos achados mais incríveis, né, da arqueologia, que ele data do segundo século antes de Cristo, a gente resolveu esse problema textual. Porque o texto hebraico do texto de Isaías é o seguinte: Vaikra haroe al mitzpe Adonai anori omed. Então vejam só. E clamou o vigia sobre a torre, meu senhor, eu estou em pé. Então o que aconteceu aí? Antes de ter descoberto isso, muitos críticos já haviam dito o seguinte: possivelmente a palavra ali não seria arrie, seria roe, que significa vidente, vigia, vem do verbo ra. Então, eles pensavam o seguinte: não, deve ter tido uma transposição de letras, uma inversão das letras. Então, possivelmente aqui não seja leão, seja vigia, porque é natural você pensar em um vigia sobre uma torre. Agora, um leão sobre uma torre não faz muito sentido. E essa suposição, essa conjectura, ela foi confirmada quando a gente encontrou, quando, na verdade, foi encontrado o rolo de Isaías lá na primeira caverna de Qumran. Então, vejam só, a contribuição do texto, dos achados dos manuscritos do Mar Morto, né, de um manuscrito, para a compreensão da crítica textual. Muito legal, muito legal. Então, na verdade, nem Urias e nem Leão, era um vigia que estava na torre, né? E apesar de ser só uma palavrinha, né, uma troca ali de letras, já fez bastante diferença. Boa tarde, Carlos, a Marta estão aqui com a gente, Marinaldo, José, a Larissa está perguntando como que a gente pode saber se a gente tem a tradução correta. Justamente, Larissa, essa é a nossa discussão hoje, de perceber quantos manuscritos do Mar Morto nos trazem aí uma confiança, né? Fábio, essa vai ser a nossa conclusão. Então, guarda essa pergunta para a conclusão. Muito legal a gente perceber isso, né? Então, assim, André, quais são os principais probleminhas que podem acontecer? A gente viu aí um caso de uma troca de letra. O que pode mais acontecer aí dentro desse processo? Exatamente, né? Olha, essa troquinha de letras se chama transposição, né? Ou metátese. Então, veja só, você já esteve, por exemplo, um aluno que está ali copiando a matéria da lousa. Já aconteceu de você trocar uma letra com a outra, escrevendo? É um erro comum, não é? Agora, imagine um escriba que trabalha com isso o tempo todo, copiando, escrevendo. Muitas vezes, os processos aí de transmissão, de cópia do texto, se davam da seguinte forma: uma pessoa lia, enquanto outras escreviam, o que facilita ainda mais o processo, né, de inserção de erros. Então, esse é um erro comum, transposição de letras. Outro, por exemplo, bem comum, é o que a gente chama de homeoteleuto. O que é isso? Já aconteceu que você está copiando um texto e dentro daquele texto que você está copiando tem uma palavra repetida e quando, por exemplo, você olha para a lousa, você está anotando. Aí você copia no caderno. E quando você olha de novo, você acaba vendo aquele termo repetido, só que em 2, 3 linhas depois, e você acaba omitindo 2, 3 linhas da cópia.
Esse é um erro extremamente comum nos manuscritos. Então, a gente vê omissões, né, de um trecho ou outro. Outro erro comum, que é a haplografia, que é a omissão de uma letra ou outra. A ditografia, que é justamente o contrário, né, a duplicação de uma letra. Esses são erros intencionais, ou melhor, acidentais. Mas também existem inserções que são intencionais. Por exemplo, há a tendência, o que a gente chama de harmonização. O que é harmonização? O escriba está copiando o texto de Êxodo 20, fala dos 10 mandamentos. Aí ele conhece muito bem o texto de Deuteronômio, que fala dos 10 mandamentos. Então ele tem uma tendência de fazer o quê? De cruzar os dois textos e de harmonizar. Então, se às vezes tem uma aparente contradição, alguma coisa, ele vai e ajusta para ficar parecido um com o outro. Então, essa é uma mudança intencional. Muitas vezes também um escriba fazia comentários à margem do texto. E outra pessoa que ia copiar depois não entendia direito se aquilo, se aquela glosa, como a gente chama, né, aquele comentário marginal, era texto ou era comentário. Então, às vezes, ele acabava incluindo aquele comentário dentro do próprio texto. Outro erro comum, que a gente chama de tikunê soferim, na verdade não é um erro, mas são alterações rabínicas, né? Correções rabínicas. Então, por exemplo, às vezes um escriba estava lá, como de fato aconteceu, eu tenho um exemplo aqui, deixa eu pegar para vocês, que está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 13, que é um caso de tikunê soferim, que diz assim, o texto dizia que as pessoas blasfemavam contra Deus. Só que um escriba muito zeloso, ele achou isso absurdo demais. Então, a expressão Elohim, que é Deus, ele fez ali um ajustezinho e deixou Lahem, que no hebraico são 3 consoantes da palavra Deus. Então, é um leve ajustezinho, só que em vez de blasfemar contra Deus, ficou blasfemaram para si mesmos, a tradução. Então, às vezes acontecia também do escriba utilizar um eufemismo, tentar amenizar uma declaração que possivelmente fosse problemática. Então, esses são os principais, digamos assim, erros, né, no processo de transmissão textual. Agora, qual que é a importância da crítica textual? O que a crítica textual faz? A crítica textual, ela cola os materiais. E colar, quando eu digo aqui, não é colar de colar um no outro, é de cotejar. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma série de manuscritos, cruzar as informações. Você pode comparar um com o outro, e digamos assim, você tem o manuscrito 1, e esse manuscrito 1 diz assim, X, X, X. Aí o manuscrito 2 diz assim, X, X, X. Ok? Tá igual. Aí o manuscrito 3, X, X, Y. Opa, aqui tem uma diferença. Por que esse diz... Os outros, nós vimos antes, diziam 3x e esse diz y. Aí, a partir daquele manuscrito, depois dele, aí você vai encontrar manuscritos que tem x, x, x e x, x, y. Aí você já consegue traçar uma família de manuscritos, entendeu? E você consegue ver qual manuscrito originou qual, porque pela paleografia, que é o estudo do estilo literário, e do carbono 14, né? Porque lembrando que o pergaminho é orgânico, né? Então você consegue datar com carbono 14. Então você consegue chegar à datação dos manuscritos e pelo estudo da crítica textual você consegue entender onde ocorreram esses erros no processo de transmissão e você consegue corrigir o texto. Aí que vem a importância de um aparato crítico. No caso do estudo da Bíblia hebraica, isso ainda é muito mais difícil do que no caso do Novo Testamento. No Novo Testamento, só de manuscritos do Novo Testamento, existem mais de 5.000. Sem considerar citações patrísticas e sem considerar também versões em outros idiomas. Então, só manuscritos gregos existem mais de 5.000. No caso da Bíblia hebraica, como é muito mais antiga, a gente tinha uma dificuldade muito grande para fazer um estudo. E aí isso é um conceito importante, porque a crítica textual do Novo Testamento é bem diferente da do Antigo.
Quando você vai pegar uma Bíblia grega, por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia da Sociedade Bíblica, uma edição crítica, ela está baseada em um texto eclético. Então, eles conseguem juntar todos os manuscritos e fazer uma reconstrução do que seria o texto original. Então, essa é uma ideia de um texto eclético. Já no caso da Bíblia hebraica, isso não acontece. A gente tem um texto diplomático. Então, todas as traduções, basicamente, as edições de hebraico, elas utilizam o texto de Leningrado. E o aparato crítico, por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia, como mencionei, BHS, né, quarta edição, que é um aparato, o aparato é essa partezinha aqui de baixo, né, que apresentam as variantes textuais, né, os testemunhos textuais, e assim por diante. No caso da Bíblia hebraica, hoje a gente tem projetos com aparatos críticos bem mais arrojados que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, na Universidade Hebraica, eles estão fazendo, publicando por fascículos, né, uma edição da Bíblia, uma edição não com o Códex de Leningrado, mas do Códex de Alepo. E o aparato crítico deles é uma coisa impressionante, porque ele tem 5 aparatos. 5 aparatos. E um deles, por exemplo, contempla só os manuscritos de Qumran. Aí você tem uma proposta também de texto hebraico eclético sendo desenvolvida na Universidade de Oxford. Então, são projetos aí que vão levar muito tempo. Por exemplo, a edição crítica da Septuaginta, que é a Septuaginta de Göttingen, ela já tem aí 100 anos, né, que está sendo produzida. Então, é um negócio muito meticuloso e que dá muito trabalho, mas, como eu ia dizendo aqui, por meio da comparação dos textos, você consegue ver, tomando como um texto base, que é o Códex de Leningrado, então, a gente tem utilizado, a gente vai ver onde esse manuscrito corresponde, certo? Com base nas comparações. Então, deu para entender? Com o Novo Testamento, a gente tem um texto original, que é reconstruído. No caso da Bíblia hebraica, a gente pega um testemunho textual, no caso, o Códex de Leningrado, e analisa as variantes. É um pouco diferente. E aí entra a importância dos manuscritos do Mar Morto, porque antes desses códex massoréticos, né, que são da Idade Média, aí do século IX, do século X, do século XI, a gente tinha um gap muito grande para a datação, né, original do autógrafo, melhor dizendo, do texto que foi escrito lá pelo autor bíblico, até a Idade Média. Então, tinha um gap muito grande. E as pessoas, então, questionavam, será que o texto maçorético foi assim tão cuidadoso? Será que esse testemunho é antigo? Será que esse texto realmente é um texto antigo? É um texto confiável? E quando as pessoas comparavam com a Septuaginta, eles falavam, olha, é muito diferente da Septuaginta. E agora, aí entra a importância dos manuscritos do Mar Morto, porque você tem uma descoberta gigante de manuscritos, cerca de 200 manuscritos bíblicos, só em Qumran, porque os manuscritos do Mar Morto é uma designação mais genérica, inclui Murabat, inclui Nahal Never, né? Então, só em Qumran, cerca de 200 manuscritos bíblicos que datam de quase 1000 anos antes do testemunho massorético, ou seja, você tem um texto que é muito mais antigo. E é óbvio, muitos desses textos são bem fragmentados. Por outro lado, você tem o rolo de Isaías, que é um rolo inteiro de 7 metros, né, que data do 2º século antes de Cristo. Então, é um testemunho textual incrível. Incrível. Nossa, fantástico a gente conhecer um pouquinho do critério que é utilizado aí pela crítica textual. Isso nos dá uma, vamos dizer assim, uma confiança, uma segurança de que esse é um trabalho que vem sendo feito com muito cuidado, justamente procurando identificar esses erros que você colocou aí como que foram, ao longo do tempo, com as cópias, eles foram sendo produzidos. E muito interessante você ver que na Bíblia, como você aí acabou de colocar, né, a gente tem essa nota de rodapé, vamos dizer assim, que mostra aí todos esses, né, vai explicando e colocando aí todos esses erros das diferentes versões. E aí o Leandro faz aqui uma pergunta para a gente, né? Entender hebraico ajuda?
Ah, com certeza. Com certeza. Como eu disse, a minha área é mais para exegese. Então, veja, a exegese trabalha com evidência interna, com interpretação. A crítica textual também trabalha com evidência interna, mas principalmente externa, de achados arqueológicos, de manuscritos e tudo mais. E eu tinha um professor na faculdade que costumava dizer assim: quando você lê a Bíblia traduzida, você está assistindo em preto e branco. Quando você lê no original, você consegue enxergar cores. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa ter uma compreensão aprofundada da Bíblia sem dominar os originais. Mas fica aí um incentivo para que a gente se aprofunde no texto, né? Agora, só a questão de critérios, doutora, eu acho um texto muito interessante, que é o texto de Ezequiel, capítulo 29, verso 3. Esse texto vai falar o seguinte, vai falar do faraó da época de Ezequiel, e vai falar que o faraó é como um crocodilo andando nas águas dos rios, né? E o utilizado aqui é tanim. Tanim. Então, vou colocar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Tá marcadinho. Então, tanim. E olha só que tem um problema com essa declaração. Quando a gente olha aqui, ela está escrita com a letrinha mem no final. E essa palavra significa chacal. Aí você pergunta, mas o que um chacal está fazendo no meio do rio? Veja que a Almeida traduz como crocodilo, justamente porque não faz sentido um chacal. Só que tem uma palavrinha que é muito parecida e que significa monstro marinho, que é a palavra tanin, com um no final, com esse som de N. Então, olha só, se eu utilizar um critério da crítica textual para fazer uma conjectura, uma emenda, eu tenho que pensar o seguinte: esse texto está fazendo sentido? Como está um chacal no meio do rio? Possivelmente não. Então vamos lá. Eu consigo explicar isso daqui por meio de algum erro no processo de transmissão? Bom, a palavra tanim e tanim muda apenas pelo som de uma letra. Que inclusive tem um som muito parecido. Inclusive, se uma parte dela tivesse borrada no texto base, na matriz, era muito fácil de confundir, inclusive, essa letra. Então, sim, eu consigo explicar, né, como um erro no processo de cópia. Agora, o terceiro ponto. Antes de eu propor uma emenda nesse texto, uma correção dele, será que existe alguma variante textual, algum manuscrito, alguma versão que, em vez de ler chacal, lê serpente ou monstro marinho? Aí a gente vai para o aparato crítico. Aí o aparato crítico vai dizer o seguinte: tem aqui no aparato crítico que a leitura tanim aparece no Targum e no siríaco. Então, o Targum é uma tradução para o aramaico. E o siríaco, né, na Peshita, que é um tipo de aramaico cursivo, também traz essa leitura. Ou seja, possivelmente o texto de Ezequiel não estivesse falando de um chacal, mas de um monstro marinho. Então, eu tenho a evidência textual, né, o contexto indica isso, que se trata de um monstro marinho. Eu tenho a evidência externa, tenho manuscritos, e eu consigo explicar essa alteração com critérios da crítica textual. Então, eu proponho uma conjectura. Você não pode simplesmente propor sem base nenhuma. Então, aqui o aparato crítico mesmo vai fazer esse tipo de sugestão. Mas, falando da contribuição dos manuscritos do Mar Morto, doutor, só para que as pessoas tenham uma ideia, né, os manuscritos do Mar Morto, então, são uma coleção, né, que foram achados ali nas redondezas do Mar Morto. E quando a gente fala dos manuscritos de Qumran, a gente está falando de uma série de manuscritos que foi descoberta inicialmente em 1947 por um beduíno que estava cuidando do seu rebanho, e diz a lenda que ele jogou algumas pedras para dentro de uma caverna para ver se os animais estavam ali, né, e ele ouviu o ruído de vasos de barro se quebrando. Então, teoricamente, assim, Ahmed El-Hamed teria descoberto alguns manuscritos. Então, esses manuscritos passaram por uma série de aventuras, né, no mercado negro, passaram por um sapateiro, passaram por lojistas e tal, até que eles chegaram na mão de um arqueólogo, professor da Universidade Hebraica, que foi o grande Eliezer Sukenik, ou Eleazar Sukenik, e ele foi o primeiro a reconhecer a importância desses manuscritos. Então, o sítio, né, arqueológico ali foi escavado. Roland de Vaux, né, esteve conduzindo aquela primeira escavação,
E então foi aí que foi estabelecido a hipótese essênia, né? Então a ideia de que aquela era uma comunidade habitada por essênios, tal. Isso até hoje ainda é questionado, tal, nunca foi comprovado, porque a própria comunidade se identifica como Yahad, né? Como a comunidade. Eles nunca falam de essênios, mas muitos outros autores, Plínio, José, fala de uma comunidade com características muito semelhantes que habitavam naquela região. Então, por isso que essa hipótese ainda tem força. Então, esses manuscritos que foram descobertos ali nos ajudaram a algumas coisas. E aí vem a importância deles para a crítica textual. Então, o primeiro ponto é o seguinte: algumas pessoas falam assim, não, os manuscritos do Mar Morto comprovaram que o texto que nós conhecemos hoje em hebraico é exatamente igual. Isso não é verdade. Então, isso é um pouco simplista, isso não é verdade. E, para ser bem sincero, não existe um manuscrito exatamente igual ao outro, né? Mas como a gente tem variedade, como eu falei, eles não erram no mesmo ponto. Você olha lá o manuscrito XXX, XXX, XXY, XXX, XY, ou seja, você consegue ver o que está certo e o que está errado por meio dessa comparação. Agora, qual que é a contribuição dos manuscritos do Mar Morto? Esses manuscritos, eles chancelaram a transmissão massorética, porque cerca de 50% dos manuscritos do Mar Morto possuem uma leitura que a gente chama de proto-massorética. Então, embora haja divergência entre o texto massorético, e às vezes, só para deixar claro para quem está assistindo, essas divergências às vezes é um sinal, às vezes a divergência é uma preposição, é uma letra, que nem vai alterar em nada a sua tradução, entendeu? Então, quando a gente fala de variante, a gente está falando de tudo que muda, e não necessariamente de um conceito teológico. No que é essencial, isso daí foi preservado. Mas a gente está falando aí de todos os aspectos do texto, né? Então, assim, você tem um testemunho antigo que mostra que o texto massorético é a principal linha de transmissão textual, porque existem outras. Como eu falei, a Septuaginta, a principal hipótese é que a Septuaginta tinha um hebraico forlag diferente. O forlag é um termo alemão para se referir a um hebraico subjacente. Possivelmente os tradutores da Septuaginta utilizaram manuscritos diferentes do que os massoretas utilizaram para copiar o seu texto. É isso que eu quero dizer. Então, você tem algumas linhas de transmissão textual. Você tem o Pentateuco samaritano, que é só o Pentateuco, tá certo? Então, que é uma linha de transmissão que diverge do texto proto-massorético. Você tem o que a gente chama de Old Greek, que vai ser esse hebraico subjacente ao texto grego antigo, então, que é uma linha de transmissão diferente. E você tem cerca de 40% dos manuscritos de Qumran que são bíblicos, que têm leituras alternativas, que não concordam com nenhuma linha específica. Então, antes pensava o seguinte: por que não pensar que a Septuaginta é melhor que o texto massorético? A minha opinião agora, estou dando para vocês, os manuscritos de Qumran respondem isso daí. 50% deles concordam com o texto massorético e apenas 5% concordam com a Septuaginta. Então, vejam só, não é que ele esteja também em grego, é um texto hebraico que concorda com a leitura do texto grego, né, ali na Septuaginta. Então, o que isso mostra para nós? O que os manuscritos contribuem principalmente? Eles nos ajudam a reconstruir a história da transmissão textual. Então, eu vou pedir para a doutora Janaína só compartilhar aquela outra imagem que tinha assim da transmissão, só para ficar mais claro essa ideia. Exatamente, essa. Vejam só, aí vocês conseguem talvez visualizar um pouco mais. Você tem um período de redação do texto, depois esse texto final, né, esse texto já pronto, ele passa por um processo de transmissão. E às vezes antes de ele ficar pronto, ele já passa por um processo de transmissão. E depois você tem uma variedade textual. Então você tem um texto pré-samaritano, um texto proto-massorético, o Old Greek e textos independentes, que posteriormente vão dar origem à Septuaginta, ao texto massorético e o Pentateuco samaritano. Então, o que os manuscritos do Mar Morto nos mostram? Que o testemunho massorético é o mais confiável. E que essa linha, de fato, é a linha normativa, e que o texto que chegou até nós é confiável, porque quando a gente coteja, quando a gente cola, quando a gente compara esse texto com os manuscritos de Qumran,
a gente vê assim, que no essencial, eles concordam. Então, a gente pode dizer que cerca de 50% dos manuscritos de Qumran são proto-maçoréticos. Então, esse texto ele vai passar posteriormente, o texto proto-maçorético, por um processo de harmonização. Então, é importante também saber disso. Que nesse processo de cópia e recópia, alguns erros vão sendo corrigidos e você vai estabelecendo um texto consonantal, você vai harmonizando, você tem alguns testemunhos textuais e você vai padronizando isso até que chega um texto estabelecido no final do segundo século, e esse é o texto que vai ser preservado, né, pelo judaísmo rabínico, que vai chegar aos maçoretas e que vai chegar a todas as nossas Bíblias modernas, né, via as edições aí críticas da Bíblia hebraica que utilizam o texto de Leningrado, que é um texto essencialmente maçorético. Então, resumindo, a crítica textual, longe de nos levar a desconfiar do texto, ela nos ajuda a explicar. Tanto que, às vezes, a gente sabe quando uma variante textual foi incluída, em que manuscrito, em que região, e quando ela passou a ser parte dessa história da transmissão textual. Então, quando a gente olha para um texto hebraico, a gente pode, com base no que a gente tem, saber, não, isso aqui, ó, na verdade, é uma variante, isso daqui, de fato, é assim. Então, você tem um texto confiável, então é uma ciência. E é importante dizer que a crítica textual não se restringe ao estudo da Bíblia. A crítica textual ela é utilizada para estudo de todos os textos antigos. Então, é uma ciência, e ela, como toda ciência, ela tem critérios bem rígidos, né? E, por comparação, a gente consegue, então, chegar a um texto confiável e a gente consegue explicar aí, né, esses erros no processo de transmissão. Resumindo, então, os manuscritos do Mar Morto nos ajudam a ter mais confiança na tradição maçorética, que é o texto hebraico que chegou até nós. Nossa, fantástico, André, fantástico essa descoberta, então, da arqueologia, né? Na verdade, não foi uma descoberta da arqueologia, foi uma descoberta, assim, né, que de maneira meio aleatória por esse beduíno, mas que acabou depois passando por todo um processo aí de estudos, e cada vez mais a gente tem esses manuscritos sendo investigados, e esse desenvolvimento da ciência da crítica textual, trazendo aí um grau de confiabilidade para esse texto bíblico que chega hoje às nossas mãos. Então, isso nos traz, assim, um conforto, né, saber que toda essa ciência vem procurando, por métodos aí bem criteriosos, fazer essas devidas correções. Isso é fantástico. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Nossa, André, passou tão rápido. Posso só fazer uma observação teológica de 30 segundos? Claro. Olha, tem uma diferença de uma preposição ou uma coisinha ou outra assim, não vai afetar em nada a nossa compreensão do texto bíblico, tá certo? A nossa confiança, a nossa fé, assim por diante. Esse é um problema muito grande para quem acredita na inspiração verbal do texto bíblico. Mas para quem acredita na inspiração verbal do texto bíblico, né, e quem acredita na inspiração verbal, a ideia de que Deus ditou, né, ali o texto bíblico, ele vai ter problemas com isso e muitas vezes vai procurar ter uma resposta simplória, dizer assim, não, o autógrafo, o texto original não tinha problemas, os outros têm, o original não tem. Então é uma resposta simplista para um tema mais complexo, né? Mas assim, para quem não tem uma visão da inspiração verbal, a crítica textual não apresenta nenhum problema. Muito bom, aprendemos muita coisa hoje, ficaram aqui algumas outras perguntas, depois você entra lá, responde para o pessoal, alguns estão pedindo sugestões de leituras sobre crítica textual. Você já colocou... Em português, esse aqui é o melhor, da Sociedade Bíblica, o texto do Antigo Testamento. Então... Legal, você coloca lá depois nas referências, por favor. Na tua exposição, que foi colocada segunda-feira, também tem a lista de referências, então é importante a gente estudar, aprender mais, é gostoso aprender, saber mais coisas. E também perguntaram aqui sobre os textos apócrifos, fica para uma outra, né, um outro momento a gente sentar e conversar. Esse é outro tema, né?
já é outro tema, aí mais uma hora de conversa, mais uma exposição, mais uma live. Por hoje a gente encerra agradecendo muito a companhia de todo mundo, os comentários. Aqui já tem gente querendo saber sobre crítica textual do Novo Testamento, também aí vai ser outro momento, né? Mas muito legal, sim. O pessoal gostou bastante, André, foi excelente a sua participação, a sua exposição, trouxe para a gente bastante segurança, muita confiança, e podemos sentar, ler a nossa Bíblia com tranquilidade de que não houve assim, uma perda significativa a ponto de comprometer hoje a nossa fé e o nosso conhecimento. Isso assim, é muito bom a gente ter essa segurança e sabendo que as próximas versões aí tenderão ainda a ser mais corretas, né? Mais preciso. Um aparato crítico muito mais preciso do que o que a gente tem na BHS. Então, vamos aguardar e esperar aí essas novidades da crítica textual. Gente, muito obrigada pela companhia de todo mundo, quem está conosco aí, compartilhem, comentem, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de acompanhar as nossas lives. E isso, vocês já sabem, né? Segunda-feira uma nova exposição e sábado uma nova live. Então, a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui conosco. André, por favor, se despede aí dos nossos, daqueles que estão nos acompanhando, por favor. Gente, foi um prazer estar aí com vocês, né? Poder compartilhar um pouco aí do que é a crítica textual, um pouco da minha paixão pelo estudo do Antigo Testamento. Espero que vocês levem a paz no coração e que vocês tenham tranquilidade, né? E confiança de que o texto que chegou para vocês é um texto confiável, você pode confiar, e que muita gente séria, né, não acreditem nessas teorias de conspiração, que o texto foi deturpado, isso é uma ciência, isso está à exposição, qualquer pessoa pode comprar uma transcrição dos textos de Qumran e poder verificar por si mesma, tal. Então, existe um estudo sério, criterioso, para que você tenha acesso à palavra de Deus aí em português, né, e que essa palavra você pode ter confiança. A Sociedade Bíblica é uma organização séria e eles fazem um trabalho lindíssimo aí de tradução e um trabalho de divulgação, né, de tradução e de divulgação do texto bíblico. Então, você pode comprar sem peso na consciência uma Bíblia e ler aí com confiança de que esse texto que chegou para você é um texto confiável. Legal, muito obrigada, André, por o que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada, gente, por estarem aí acompanhando com a gente. Uma boa tarde, uma boa semana para todos vocês. E semana que vem a gente está aqui de volta, tá bom? Super beijo e até semana que vem. Tchau, gente!